Então, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. E o título desse capítulo é Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. E aí, eu trouxe aqui, eu estava até mostrando para as meninas antes, vários destaques e como eu faço com essas aulas. Eu pego aqui os itens principais, eu leio, falo a página que eu estou lendo, e aí a gente vai ali destrinchando. Eu vou comentando com vocês sobre o que eu achei mais importante nesse capítulo aqui. Sempre indico, leiam ele, principalmente assim, se puder ler antes da aula, mas se não puder também não tem nenhum problema a participação de vocês, mas é o bacana realmente para vocês trazerem essa compreensão que vocês têm desse livro. E eu começo aqui na página 32, que ele fala muito. Aqui ele começa explicando por que, por exemplo, os pacientes, quem trabalha na área da saúde vai saber falar isso. Os pacientes vão, procuram os médicos, querem se curar, mas a maioria, a grande maioria deles, não faz os tratamentos, não faz esse tratamento até o final. E aí ele ficou assim, né? Nossa, eu quero entender o que que acontece. E Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. E aí ele começou a buscar. Ai, gente, eu tô tentando. Tá aparecendo a galeria. Quando eu tô falando, tá aparecendo eu na visão de vocês aí? Tá? Só me dá um joinha aí. Ah, não. Então tá bom. Então vamos continuar. E aí ele vai trazendo bastante explicação sobre isso, né? De por que ele ficava intrigado. Por que que essas pessoas não cuidam de si mesmas? Elas vão no médico, se o médico passa para elas o medicamento que elas têm que usar, algumas tomavam um pouco, sentiam a melhoria e paralisava, outras nem tomavam, e ele foi entender por que isso, né? E ele fala, o motivo mais frequente são os receptores não tomarem os remédios. Aqui ele está trazendo o quê? Das pessoas que fazem recebem algum órgão, né? Então, essa pessoa estava, por exemplo, com a falência renal, ela recebia um rins, e ela tinha que tomar aqueles remédios para poder o corpo dela não rejeitar aquele órgão, e mesmo a pessoa sabendo que ela tinha que tomar os remédios para o corpo dela não rejeitar, a maioria das pessoas não tomava esses remédios. E aí ele achava isso assim, inacreditável. E aí a pesquisa dele foi baseada nisso. Aí ele vai lá na 33. As pessoas mais cuidadosas ao comprar e administrar remédios para os animais de estimação do que para si mesmas. O que será que faz uma pessoa preferir o seu animal de estimação do que a si mesma? Então, assim, ele via, né? Dentro do percentual de pessoas lá, mesmo aquelas que lutavam muito pela vida, que recebiam o órgão, não cuidavam tão bem de si, comparado, por exemplo, ao animal. Se o animal sofria algum problema de saúde, passava por algum acidente, e aí o veterinário falava para ela: "Ó, você tem que passar essa medicação, você tem que dar essa medicação para o seu animal de estimação. O percentual das pessoas que cuidam melhor do animal de estimação é maior do que o percentual de pessoas que cuidam de si mesmo. Já parar para pensar isso? Se você sabe que você tem que tomar um remédio, por exemplo, se você sabe que você tem que ter uma alimentação, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, por que que mesmo sabendo de todos esses caminhos as pessoas não fazem isso? Mesmo a pessoa que estava ali fazendo uma hemodiálise, a pessoa recebia o órgão e não cuidava de si mesma, e não tomava o medicamento do jeito que os médicos passavam. Então, aí que ele começa a desenvolver esse capítulo aqui com a gente. Aí ele começa, né? O domínio na 35. O domínio não da matéria, mas do que importa. E bem embaixo ele coloca: o caos é o que se estende eternamente sem limites além das vidas. O caos é o domínio da ignorância em si, o território inexplorado. Então, aqui ele vai começar a aprofundar na necessidade. Então, ele traz esse breve introdução ali de por que que a gente cuida mais dos animais de estimação, do porquê que a gente não cuida da gente. E aí ele introduz a questão do caos e da ordem. Aí na 36. O caos é o desespero e o horror que você sente quando foi profundamente traído.
É o lugar onde você vai parar quando tudo dá errado, quando os seus sonhos morrem e a sua carreira entra em colapso, ou seu casamento acaba. É o submundo do Contos de Fada e o mito onde o dragão e o ouro guardado por ele coexistem eternamente. O caos é onde estamos quando não sabemos onde estamos. O que fazemos quando não sabemos o que estamos fazendo? Ele é um resumo, todas aquelas, ele é, em resumo, todas aquelas coisas e situações que não conhecemos e nem entendemos. O caos, por contraste, é o território inexplorado. Vou falar um pouquinho do caos antes de entrar na ordem. Tudo que é novo, ele é entendido como caos. Vou já trazendo esse resumo aqui. Ele fala, né? Não dá para o mundo ter um crescimento, não dá para o mundo ter um desenvolvimento se a gente viver só na ordem. Viver em completa ordem, completa harmonia. Por quê? A gente precisa do caos, que é esse novo. E o caos, muitas vezes, por a gente ter a resistência, todo esse exemplo que ele citou aqui, né, do horror, das situações difíceis que a gente passa na vida. Quem nunca passou, né, por uma situação igual ele está citando aqui, né? De se ver passando por uma traição, seja no relacionamento, seja nas amizades, no ambiente de trabalho, é quando você se depara com tudo isso, aquilo que você realmente não estava preparado, e vem esse caos e te mostra tudo isso. Só que o que que acontece quando a gente lida com o caos? A gente não quer caos, a gente quer assim, a perfeita ordem. A ordem é o quê? É o que é conhecido. O caos é o quê? O que é novo. E às vezes a gente está nessa perfeita ordem ali e a gente não quer dar esse próximo passo. Aí vem o caos para mostrar essa nova realidade para a gente. É como assim, a pessoa está ali na dormência e não consegue se movimentar. Então precisa de um movimento, de um caos para poder fazer com que não só a pessoa, né, mas o mundo como um todo haja para o novo. Eu gosto muito de citar esse exemplo, que foi o exemplo da pandemia. Quando a pandemia chegou, é claro que deixou muitas dores ali, mas ela mostrou uma nova realidade depois dela. O que que, assim, veio à tona, né? O mundo online. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje era algo que não existia tanto antes. E na pandemia, mostrou-se mais essa possibilidade desse universo online. Mostrou mais essa possibilidade e a necessidade das pessoas olharem para dentro de si, das pessoas se conectarem com os seus familiares, com as pessoas que estavam próximas, de mostrar o que que a gente estava fazendo com o mundo. Foi aquele momento assim, olha, vamos parar? A vida vem dando vários sinais o tempo inteiro e a gente não vai aprendendo com isso. Aí acontece esse grande caos, e aí a gente, com esse grande caos, a gente passa para um novo patamar de vida. Então, é para isso que serve o caos, é essa necessidade de tempos em tempos, seja numa esfera maior, quando a gente está falando de humanidade, seja numa esfera menor, quando a gente está falando da nossa vida, a gente passa por um caos para que o novo surja. Só que no primeiro momento, quando o caos chega na nossa vida, a gente não quer o caos. A gente tem resistência. Não, eu não quero viver isso aqui que eu estou falando aqui. Por exemplo, e as mulheres passam por um caos muito grande ali entre os 40, 50 anos, mais ou menos. É uma fase que ela passa por muita transformação na vida dela, que é quando ela, eu gosto de brincar que a mulher está subindo uma montanha. Então ela está com todo o pique, né? Com toda a energia. Ela recebeu uma bateria quando ela chegou aqui na vida, ela falou, assim, essa bateria vai acabar nunca. E ela está correndo ali, subindo com toda a energia e doando a energia dela para os outros também, e fala, não, eu dou conta de tudo. Então, até mais ou menos a cidade, é aquela mulher que dá conta de tudo, ela quer abraçar todo mundo. Só que quando ela chega lá no topo, só quem já chegou lá no topo para saber, ela fala assim: eu gastei minha bateria com muita coisa que eu não precisava. E aí eu chego em cima do topo e falo assim: agora o caminho é descida. Só que aí todo mundo ensinou para ela que, assim, quando ela chegasse lá no topo, ela ia ser altamente feliz, né? Ali ela ia achar que ela ia encontrar essa ordem. Só que ela chega lá, ela encontra o quê? Aí que ela encontra o caos, porque ela fala assim: ninguém me ensinou que agora é ladeira abaixo. Só que ladeira abaixo não no sentido de ser ruim, gente. É um caos. O que a gente precisa muito entender desse capítulo é que o caos não é ruim, tá? O caos só é o novo. E a gente tem resistência ao que é novo. A gente quer viver
na comodidade. A gente quer viver ali. Pode até viver na merdinha, assim, mas assim, se for confortável, a gente vai ficando ali, né? O Bert fala muito, né? É a boa consciência. A gente quer ficar ali na boa consciência. Então, sair desse estado de conhecido é ir para essa má consciência que o Bert traz para a gente, que o Jordan fala que é o caos. Então, é esse novo. Quando você está ali no topo da montanha e fala assim, o que que eu vou fazer agora? Porque ninguém me falou o que que eu ia fazer daqui para frente. E aí eu descubro que um monte de coisas que me falaram que ia me fazer feliz, eu chego lá em cima e isso não me faz feliz. E aí eu começo a buscar algo para me preencher. Só que aí é um caminho de interno, esse caminho de olhar para si. E aí eu vou deparando com todo esse caos de uma vida acumulada, porque eu olhava só para fora, só para o sucesso, só para aquilo que me falaram, que é esse sucesso muito baseado no masculino, que é isso que me falaram que me traria essa plenitude. E eu chego lá em cima e não tem isso. Então, quando chega mais ou menos nessa idade, eu vou começar esse caminho de descida. Quando ele fala que do submundo é isso, né? Eu vou para o meu inconsciente, eu vou para questões mais espirituais. E espirituais, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de espírito, estou falando dessas questões existenciais. Então, eu começo a ir para esse lugar que nunca ninguém me falou que eu tinha que ir, tá? E aí depois ele vem falando da ordem, na mesma página, na 36. A ordem é o lugar em que o o comportamento do mundo se iguala às nossas expectativas, os nossos desejos. O lugar em que todas as coisas acontecem como queremos. Mas a ordem é, às vezes, a tirania e o entorpecimento. Então, a gente vê muita gente passando por essa vida bem dormente, bem anestesiado, bem vivendo no automático. Quando tudo está definido, estamos na ordem. Estamos nela quando as coisas estão saindo conforme o planejado. E não há nada de novo, não há nada de novo, gente, ou perturbador. No domínio da ordem, as coisas acontecem da forma com que Deus planejou. Gostamos de estar lá. O ambiente com os quais estamos familiarizados são agradáveis. Na ordem, conseguimos pensar sobre as coisas em longo prazo. Lá, as coisas funcionam e somos estáveis, calmos e capazes. Por esse motivo, raramente saímos de lugares que compreendemos que sejam geográficos ou conceituais, que certamente não gostamos quando somos forçados a sair quando isso acontece acidentalmente. A ordem é a estabilidade no seu casamento. É uma amparada, ela é amparada pela tradição do passado, por suas expectativas fundamentadas, geralmente de modo invisível nessas tradições. O caos é a estabilidade que se desfaz sobre os seus pés. Quando você descobre a infidelidade do seu parceiro, o caos é a experiência de cambalear sem destino ou apoio pelo espaço. Quando as suas rotinas e tradições norteadas colapsam. 38. Bem baixo. O caos e a ordem são dois elementos mais fundamentais da experiência vivida, das suas subdivisões mais básicas do próprio ser, mas eles não são coisas e nem objetos. Quando a gente olha assim, parece que o caos é ruim e a ordem é boa, porque a ordem está dentro daquilo que nós desejamos. Ela está dentro de uma calmaria. Eu gosto muito de lembrar de um exemplo de vida meu, quando eu vivi um caos, né? Eu tinha todo um planejamento e meu planejamento era viver a ordem, né? E eu passei por uma traição de uma pessoa que me levou no completo caos. E quando eu estava vivenciando aquilo ali, né, que foi uma coisa injusta que eu passei, então eu olhava assim, quem nunca falou essa frase, né? O que que eu fiz para merecer isso? Por que que eu estou passando por essa situação? E eu lutava contra o caos, porque eu não concordava, eu não dizia sim para aquilo que eu estava vivenciando. Só que a gente muitas vezes a gente olha de maneira errada quando a gente está passando pelo caos. Em um momento, eu falei, não vai adiantar mais eu ter
rebeldia com o que está acontecendo. E o. Ai, me fugiu o nome do autor agora. O Juan Garriga fala muito sobre isso, ele fala sobre assentimento. E aí me veio muitos ensinamentos do Juan Garriga nesse momento. Eu vou assentir com o que está acontecendo na minha vida. Eu vou dizer sim para o que está acontecendo na minha vida, mesmo que isso seja algo que está me causando uma grande dor, mesmo que isso tenha sido fonte de uma grande injustiça. E eu falei sim para isso. Não significa, gente, quando a gente fala sim, a gente tem que ficar feliz, sorridente, nossa, que legal que esse. Não, eu ainda continuava com a grande dor aqui dentro de mim, mas eu disse sim para isso. Sim. Se está acontecendo na minha vida, tem um motivo para acontecer. E eu acredito que isso vai me preparar para algo. Eu não sei o que que é, mas eu simplesmente vou dizer sim para isso. Quando eu disse sim, eu fui profundamente na dor. E aí eu fui na raiz da minha dor, que era uma questão lá da infância, de uma sensação de abandono e de uma sensação de ter sido rejeitada. Quando eu falei sim para isso, eu me conectei com isso e eu tive uma grande libertação. Se eu continuasse uma vida inteira falando não para aquele caos que se manifestava na minha vida e que era injusto, eu ia ficar uma pessoa ressentida, eu ia ficar uma pessoa com raiva de quem fez isso comigo e eu não tiraria o grande aprendizado que aquele caos veio para minha vida. Então, a partir dali, eu vivi uma grande cura e eu nunca mais, depois disso, precisei repetir esse padrão, porque antes era uma sucessão de repetição de padrão na minha vida em relação a isso. Então, quando o caos chega, ele não é legalzinho, não é, mas ele chega para curar e para nos preparar para algo novo. Porque a partir daquela cura que eu vivenciei naquele caos, eu me abri para algo novo muito melhor e para algo novo que entrou em ordem. E que eu tenho plena consciência que de tempos em tempos vai acontecer algumas coisas, vai mexer em algumas coisas. É claro que eu sinto que não vai precisar ser tão forte quando aconteceu lá no passado, mas que eu vou passar por processos de transformação e que isso vai me tirar dessa ordem do caos. Por exemplo, hoje eu vivo na minha vida um período que eu estou no período de tranquilidade, no período de ordem. Mas eu tenho plena consciência disso, gente. De tempo em tempo, a gente passa por um processo, acontece algum movimento na nossa vida e nos prepara para o novo. E quando esse novo chega, que é o caos, né? Porque a gente não está preparado para aquilo ali, como que a gente reage diante disso? E aí, olha para a vida de vocês mesmo assim. Como que eu me deparo quando chega o desconhecido, quando chega o novo, quando chega momentos de desconforto? Eu consigo realmente assentir com isso? Ou eu fico bem. Porque o que que é a nossa tendência? É ficar uma criancinha bem birrenta, e isso eu falo por mim, eu era uma criancinha bem birrenta. Nossa, eu não concordo. Por que que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada para merecer isso. Só que esse processo, a gente não consegue mudar o que está acontecendo. E quando eu falo, ok, aconteceu. Mas o que que eu vou fazer a partir do que aconteceu? Porque eu não tenho poder de voltar no passado e mudar o que as pessoas fazem ou mudar algo que eu fiz. Mas eu tenho poder, a partir de toda a realidade que eu estou vivendo agora, de mudar o meu futuro. Então, é muito sobre isso que o caos vai acontecendo na nossa vida, tá? Então, começa a olhar. Quando o novo chega, quando o caos chega, eu realmente sou uma pessoa com assentimento daquilo que está acontecendo, ou eu fico muito como uma criancinha bem birrenta de eu não concordo com isso não foi justo comigo, e às vezes eu passo a minha vida inteira naquele movimento, naquele momento, e não saio dali, porque eu fico, eu não concordo, eu não quero, eu não aceito, e eu não consigo ir além disso. Porque o caos ele chega para trazer evolução, para trazer cura, para nos levar para o além. Só que quando eu não aproveito essa experiência para isso, eu permaneço ali naquele caos e eu não tiro a experiência dele. E a grande transformação que eu tive a oportunidade de fazer, eu não faço porque eu permaneço lá.
Sabe quando acontece um grande trauma na vida da pessoa e a pessoa conta aquilo repetidamente? E aí ela fica ali, né? A vida dela é contar aquilo e recontar aquilo para as outras pessoas, porque ela não consegue sair daquele movimento. Ela não consegue sair daquele movimento de vítima. Tipo assim, aconteceu isso comigo, foi muito injusto, e a pessoa não vai além, ela permanece naquilo. Vou até contar para vocês um caso, de um professor meu de constelação. Ele levou uma multa indevida, na cidade dele de R$ 500.000. As pessoas. Ele levou uma multa de R$ 500.000. E essa multa era injusta, não era devida, porque ele tinha que ter pago, ele pagou em outra cidade que ele tinha trabalhado lá, não entendo muito bem nessa questão de tributo, e a outra cidade estava cobrando dele. Ele falou, gente, aí ele foi lá na cidade, demonstrou que, ó, eu fiz os pagamentos para a cidade tal, que foi onde eu prestei o serviço, tá tudo ok. E o fiscal falou assim, não vou retirar a multa. Ele, cara, mas é indevido se você está me cobrando. Eu falei assim, não vou retirar. Ou você paga e recorre, ou você vai para a justiça. Boa noite, Cida. E ok, ele falou assim: tá acontecendo comigo uma grande injustiça, não é devido isso que está acontecendo. A pessoa sabe, a pessoa que me cobrou isso, ela sabe que é indevida e ela está fazendo isso aqui para me prejudicar. Ele falou assim: tá, o assentimento naquele momento. É claro, gente, que isso gera um grande transtorno na nossa vida, gera uma fúria, gera uma inconformidade. Só que quando ele parou, falou assim: opa, eu estou colocando energia no lugar errado. Ele assentiu com a situação. Ele trouxe a responsabilidade. Se está acontecendo comigo, é responsabilidade minha. Gente, peguem essa frase. Se isso está acontecendo comigo, é responsabilidade minha. O que que ele fez? Se é responsabilidade minha, eu tenho a responsabilidade de lidar com isso. O que que ele fez? Começou a estudar sobre isso. E ele estudou profundamente sobre isso. Ele faz constelação empresarial, né? E ele estudou profundamente sobre isso. Aí ele viu que se ele recorresse sem pagar a, acho que era 20% do valor da multa, isso tudo é administrativo, tá? A probabilidade dele de perder seria muito grande. O que que ele fez? Ele foi lá e despendeu um dinheiro, acho que 180 mil ali mais ou menos, recorreu, ele sabia que ele ia ganhar, porque ele tinha todas as provas ali. O que que aconteceu no final? Ele recebeu esse dinheiro em dobro, porque tinha sido cobrado injustamente dele. Você vê que aconteceu algo quando ele teve o assentimento é quando a gente fala assim, se aconteceu comigo, a responsabilidade é minha. Só que ele foi na lei, não é assim. Ah, então tá. Não é a passividade e a vitimismo, não. De, então tá, se aconteceu comigo, né? Fazer o quê? É porque devia, é porque, aí a gente joga a culpa em Deus, né? Deve ser porque Deus quer que isso aconteça comigo. E aí eu fico bem vítima, bem passiva e não faço nada. Não é sobre isso assentimento. Assentimento é aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, a responsabilidade é minha. E eu vou fazer algo disso. Assentimento tem um movimento de ação também. Não é sobre vitimismo, por favor. E é isso, gente. Ele simplesmente ganhou aproximadamente R$ 200.000 em virtude de uma injustiça que aconteceu com ele. Vocês entendem quando a gente toma responsabilidade sobre o que aconteceu com a gente? Eu citei aqui um exemplo meu que eu passei por isso e tive um grande movimento de cura. Citei aqui um exemplo de um professor meu que tirou quase R$ 200.000 em virtude de algo, de uma injustiça que aconteceu com ele. Quando a gente faz esse movimento de aconteceu um caos na minha vida, eu não sei de onde veio isso, mas eu vou pegar isso para mim. Então, é muito sobre isso, gente, o movimento do caos. E depois que você faz isso, o que que acontece? Entra nesse período de ordem novamente. Só que aí você já fica assim, ok, eu sei que isso aqui não vai ser eterno. Não é que eu fico no pessimismo de, eu tô rindo hoje, mais tarde eu vou chorar. Não, não é sobre isso. Eu sei que a vida, ela é viva, eu sei que a vida está em completo movimento. Só que eu tenho tanta confiança que a vida vai preparando o que é melhor para mim, desde que eu faça o meu movimento também do que vai acontecer comigo. Tá? Então, quando acontece alguma coisa, eu falo assim, o quê? Deixa eu tirar o melhor proveito disso aqui.
Vamos lá, continuando. A ordem é Deus, o Pai, o eterno juiz. Está na 41, agora que eu estou lendo. A ordem, quando levada longe demais, quando está desequilibrada, também pode se manifestar de modo destrutivo e terrível. Aqui, quando a pessoa entra num processo em que não pode ter nenhum tipo de mudança. Sabe aquelas pessoas extremamente severas, enrijecidas, que não admitem nada que é novo, que não admitem um questionamento? Aí você está falando o quê? Que a ordem em excesso também é prejudicial. O caos, que é o desconhecido, é simbolicamente associado com o feminino. E aí muita gente vai ler isso aqui e vai ficar louca, né? Como assim que ele está falando que o caos, que é ruim, que é o feminino, e aí a pessoa interpreta o Jordan completamente diferente, assim, né? Não vê a profundidade do que ele traz. É assim em parte, porque todas as coisas que conhecemos tiveram que nascer originalmente do desconhecido, assim como todos os seres nasceram de mães. O caos é o mater, a origem, a fonte, a mãe, a matéria, a substância de qual todas as coisas são feitas. Também é o que importa ou o que é importante. A própria matéria subjetiva do pensamento e comunicação. Ou seja, tudo começa aqui no subjetivo, tudo começa aqui no imaginário. Em sua aparência positiva, o caos é a possibilidade em si, a fonte de ideias, o domínio misterioso, a gestação e do nascimento. Como forças negativas, é a escuridão impenetrável de uma caverna, o acidente à beira da estrada. É a mãe ursa, toda compaixão com a sua prole. Nossa, isso aqui eu vou até parar, beber uma água. Quem não está nessa página 41, pega aí para ler, gente. Para ver o que que é o caos. É a mãe ursa. Ela é toda compaixão com a sua prole, né? Mas que se considera você um predador em potencial, ela não hesita em dilacerar. Ou seja, vocês conseguem ver que ela é tudo? Ela tá ali naquela proteção, naquela amorosidade com os filhotes dela. Então, ela é tudo isso, né? Aquela coisa que você olha para ela e parece tudo positivo. Só que se ela olha para alguém e ela acha que esse ser, que essa pessoa vai fazer mal para os bichinhos dela, ela é capaz de dilacerar aquilo ali para proteger a sua prole. Então, o caos, ele é tudo isso. Então, ele tem essa versão positiva, mas ele também tem essa polaridade negativa. 43, no segundo parágrafo. Já sabemos tudo isso, mas não sabemos que sabemos. Olha que bonito. Todas nós já sabemos isso, mas muitas vezes a gente só não sabe que sabe, mas toda essa informação está contida dentro de nós. Todo mundo entende a ordem e o caos, o mundo e o submundo, quando são explicados usando-se esses termos. Aí ele traz alguns exemplos dos contos de fadas aqui, né? Que fala, né, sobre os cenários eternos de conhecido e desconhecido. Os contos trazem muito isso, né? O desconhecido, o mundo e o submundo. Já estivemos nesses dois lugares. Quem de nós aqui, né, nunca esteve nesses dois lugares? Muitas vezes. Às vezes por causalidade, às vezes a gente não escolheu estar lá, mas às vezes a gente escolheu estar lá pelas nossas escolhas. Às vezes simplesmente é uma causalidade, igual eu citei aqui, a pandemia. Então, as pessoas viveram um caos, não foi por conta das escolhas dela, foi uma causalidade. Mas tem muita coisa que, pelas nossas próprias ações, a gente causa esse caos. Muitas coisas começam a fazer sentido quando entendemos conscientemente o mundo dessa maneira, que é isso que eu vim trazer para vocês aqui, é trazer isso para consciência. É como se o conhecimento sobre o seu corpo e alma se alinhassem com o seu intelecto. E mais.
Esse conhecimento é tanto prescritivo quanto descritivo. Esse é o tipo de conhecimento do que o ajuda a saber como. Esse é o tipo é de onde você pode extrair um deveria. A justaposição taoísta do Yin Yang, não sei se vocês já viram, né? Aquela bolinha preta que tem um pontinho branco e do outro lado é o branco que tem uma pontinha preta. Que é o quê, né? Não se retrata simplesmente o caos e a ordem como elementos fundamentais do ser. Ela também diz como agir. O caminho persuasivo taoísta da vida é representado pela o que existe na divisa entre as serpentes gêmeas. O caminho é o percurso do ser correto. É o mesmo caminho mencionado por Cristo em João, que fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele vem misturando aqui, né? Ele traz um pouco do taoísmo e depois ele vem falando sobre o cristianismo. É a estreita porta, o apertado, o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram. São poucos os que a encontram. O caos e a ordem compõem o ambiente eterno e transcendental da vida. Ou seja, uma dualidade, né? Dominar essa dualidade fundamental é ser equilibrado. Ou seja, gente, não existe essa é, vida idealizada de viver só a ordem. O que a gente tem que entender é que nós estamos num mundo em que existem o caos e a ordem. E quanto mais cedo eu aprendo a lidar com essa dualidade, mais cedo eu vou viver uma vida equilibrada. Eu tenho um firme plantado na ordem, na segurança, e o outro no caos, na possibilidade, no crescimento, na aventura. Quando a vida repentinamente se revela intensa, arrebatadora e significativa, quando o tempo passa e você está tão absorto no que está fazendo que sequer percebe, as pessoas dormentes, né? E nesse exato momento que você está localizado bem na fronteira entre a ordem e o caos. Quando os seus padrões de previsibilidade e imprevisibilidade harmoniosamente, ou seja, quando você consegue fazer as pazes com essa dualidade, né, de caos e ordem, quando os seus padrões de previsibilidade e imprevisibilidade harmoniosamente sobrepostos fazem o próprio significado brotar da profundeza do seu ser. O caos e a ordem são elementos fundamentais, porque cada situação vivida, olha só, gente, eles são fundamentais. Porque cada situação vivida, até mesmo situações vividas concebíveis, é formada por ambos. Não importa onde estejamos, há alguma coisa que podemos identificar, fazer uso e prever, e outras que nem conhecemos ou entendemos. Não importa quem sejamos, habitantes do deserto do Kalahari ou banqueiros de Wall Street. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Vou repetir, algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. É por isso que ambos podem entender as mesmas histórias e habitar dentro dos confins da mesma verdade eterna. Por fim, a realidade fundamental do caos e da ordem se aplica a tudo que está vivo, não apenas para nós. As coisas vivas são sempre encontradas em lugares que podem dominar, rodeadas por coisas e situações, as quais se tornam vulneráveis. A ordem não é suficiente. Não dá para simplesmente estar estável, seguro e imutável, porque ainda há novas coisas vitais e importantes a serem aprendidas. Se você vivesse nessa ordem a vida inteira, a mesma coisa, a mesmice, não haveria evolução. Então, de tempos em tempos tem que acontecer isso, tanto fora, no mundo, no maior, quanto internamente também, tá? O que vai mudar é a forma como que eu vou lidar com isso. Então, ele traz muito sobre isso, né? O que que ele fala sobre o feminino e o masculino aqui? Que o feminino é esse caos, é esse novo, é esse nascimento. Tudo que nasce é novo. Então, é isso que ele compara ao feminino. Esse é o universo do submundo,
do desconhecido. E aí, quando a gente vai fazendo as pazes com o nosso feminino, a gente vai entrando em contato com o quê? Com o nosso inconsciente, com aquilo que é desconhecido para nós. E o que que é esse masculino? É quando você tem essa estabilidade, é esse universo aqui que a gente olha aqui fora, que as pessoas ficam só buscando. O que que a gente busca hoje, assim, incessantemente quando você olha? Todo mundo buscando esse sucesso pautado no masculino, na linearidade, na ordem, no objetivo, né? É isso, é fazer tantos reais por mês. E esse universo feminino é o quê? Esse universo do interior, do desconhecido, do subconsciente, do que a gente, é, assim, aquilo que é uma novidade. E aí, lembrando, como ele citou lá atrás, que pode ser tanto na esfera positiva quanto na esfera negativa. Lembrando sempre ali do exemplo da ursa, né? Pode ser usada essa força maternal dela ali, tanto para proteger a cria dela, para dar amorosidade, para dar esse acolhimento, mas ao mesmo tempo, se chega alguém que ela julga ser alguém que vai fazer prejudicar os filhos dela, ela vai atacar também. Então, essa dualidade de energias ali. Aí ele cita muito aqui também, não vai dar para ler tudo, gente, porque tem muita coisa aqui. Mas ele cita aqui também essa questão do porquê que a gente não cuida da gente. Como ele foi falando lá, ele começa o capítulo falando sobre isso, né, que a gente cuida mais dos nossos animais de estimação do que a gente cuida de nós mesmos, e ele traz o comparativo, as analogias do porquê. Aí ele fala sobre isso, né? Quando você vai ler em Gênesis ali, Adão e Eva, então, a questão que vem é quando você vem dessa descendência essas duas pessoas que não fizeram o que estava estabelecido para elas fazerem, quando a gente julga essas pessoas de terem tomado essa atitude e a gente é essa descendência deles, a gente vai falar assim: eu vou cuidar dessas pessoas por quê? Essas pessoas é a gente mesmo, nós somos descendentes. Se essas pessoas que estavam ali na ordem, né, na perfeita ordem, na perfeita harmonia, desobedeceram, por que que eu vou cuidar dessa descendência? Então ele faz muito esse comparativo, né? Então ele traz bem explicado, e ele começa a falar do Jardim do Éden na página 45, e aí ele fala por que que a gente trata a gente como o inimigo de nós mesmos, tem a ver com essa questão que você vai lendo ali de Gênesis, de estar vindo dessa descendência deles, e de achar que por eles agirem assim, a gente tem que continuar se punindo até hoje por isso. Tudo isso é claro que de uma forma muito inconsciente. Aí ele traz muito essa questão da responsabilidade de Adão ali, é muito bacana. Ele vem falando também sobre a questão da nudez, quando a gente se desnuda, né? Vou só escolher aqui mais aqui, como a gente já está quase no final, vou escolher algo para eu ler aqui para vocês, das diversas coisas que eu marquei. Não vão terminar meia-noite. Aí ele fala muito dessa questão que a gente traz essa culpa arraigada em nós, vindo desse mal que a gente considerou que eles fizeram. Aqui na 59, depois que ele traz um poema. Se desejamos cuidar de nós mesmos apropriadamente, teremos que respeitar a nós mesmos. Mas não fazemos isso, pois somos, pelo menos, em nossos próprios olhos, criaturas caídas, ou seja, essas criaturas caídas do Éden. Se vivêssemos na verdade, se falássemos a verdade, então poderíamos caminhar com Deus novamente e respeitar a nós mesmos e os outros e o mundo. Então poderíamos cuidar de nós mesmos como cuidamos das pessoas que gostamos. Poderíamos nos empenhar para colocar o mundo em ordem. Poderíamos orientá-lo em direção ao céu, onde gostaríamos que as pessoas de quem gostamos habitassem, em vez do inferno, onde nosso ressentimento e ódio condenariam a todos eternamente.
Para finalizar, tem uma parte que ele fala aqui na página 63 que eu quero deixar como tarefa realmente para essa semana. Você está bem no finalzinho da página. Você precisa considerar o futuro e pensar como a minha vida seria se eu tivesse cuidado de mim adequadamente. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. Eu vou falar mais uma vez. Como a minha vida seria se eu tivesse cuidado de mim adequadamente? Você pode colocar isso aqui para o futuro. Como a minha vida será no futuro se eu cuidar agora de mim adequadamente? E cuide de você, como você cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. Se você é uma pessoa, pensa na pessoa que você mais ama, e você não daria alimentos ruins para essa pessoa, por que que você se alimenta de uma forma tão ruim? Ou por que que às vezes você fica até mesmo sem se alimentar? Por que você faz isso com você mesmo? E a gente começa a cura do mundo através da nossa cura. Eu vou agora finalizar a gravação para a gente compartilhar.